diocesano, saudade desse tempo. Quem estava no domingo, levanta a mão. Olha, bastante gente, louvado seja Deus. Porque Pentecostes foram alguns domingos atrás, né? Mas nesse domingo vocês estavam reunidos em comunidade para vivenciar quanto diocese o derramamento do Espírito Santo. Viver em Pentecostes. Isso, muito enquanto rezava, me lembrava que vocês queriam e querem, porque estão aqui hoje também, perseverarem unidos na oração. E é tão importante quando a gente vê na palavra que eles voltaram e se reuniram no cenáculo. O cenáculo foi a sala onde Jesus realizou a última ceia com os seus apóstolos. Era um lugar familiar para eles. Não era um lugar distante, um lugar desconhecido, não. Era um lugar do encontro. Era um lugar onde eles fizeram a última refeição com o seu mestre. E é interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que eles foram para o andar de cima. Eles foram para o quarto de cima. E eu digo a você, amado irmão, amada irmã, se você está aqui hoje, é porque eu creio que você também quer ir para este andar de cima. E o que significa, irmã, estar nesse andar de cima? É porque nem eu e nem você nascemos para as coisas aqui de baixo. Nós não nascemos para este mundo. O nosso lugar é no céu. E permanecer no andar de cima que o Senhor nos convida é permanecermos nas coisas do alto. É buscarmos as coisas do alto. E quem não busca ter o coração nas coisas do alto, amada irmã, não sabe o que é ter a alegria de ter um coração tomado por essa ação poderosa do Espírito Santo. O Senhor nos convida a sermos homens e mulheres do alto. E nós precisamos desejar isso. Enquanto eu rezava para estar aqui, desde quando eu recebi esse tema, chamou muito ao coração isso. Porque nós devemos desejar estar com o coração no alto, porque somente assim nós vamos experimentar as promessas de Deus. Somente quem tem o coração em Deus quer mais. Não se contém com um pouco. E eu digo, amado irmão, que nós, na verdade, não podemos só querer subir, mas nós devemos permanecer. Eu não posso só querer um dia estar buscando as coisas do alto, mas eu preciso a cada dia querer permanecer buscando as coisas do alto. E essa experiência que nós temos com o Espírito Santo é o que nos faz desejar permanecer. E essa vida no Espírito Santo nos faz a ter essa experiência, não uma experiência passageira de Deus, mas estar com Ele a cada dia, lutar pela santidade a cada dia. São Paulo VI, ele dizia assim, que o Espírito Santo não foi derramado em Pentecostes, mas começou a ser derramado em Pentecostes e é um presente para toda a vida da igreja. E é isso que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, retratam a nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E nós sabemos que ninguém mais do que Maria esteve no andar de cima. Maria sempre esteve com o coração no alto, sempre permaneceu nas coisas de Deus, porque desde o seu nascimento ela era cheia de graça. E Maria nos ensina e ensinou aqueles apóstolos a algumas coisas para permanecermos no andar de cima. Nós precisamos ser obedientes. Por quê?
Uma das coisas que nós encontramos em Maria é essa pronta obediência. Ao ouvir o falar do anjo, ela disse: eis-me aqui. E ela pôs a serviço, ela pôs à disposição. Ela poderia, mas eu sou tão nova, como é que eu vou assumir uma obra tão grandiosa assim, ser mãe do Salvador? Não, isso não é para mim. Mas ao ouvir a voz do anjo, ela reconheceu a voz de Deus e ela disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim nós vemos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, já no início, quando fala da ascensão de Jesus. Ele disse para os seus que eram para eles permanecerem em Jerusalém. Eles estavam lá no Monte das Oliveiras, então eles estavam num lugar tranquilo. Estavam num lugar porque eles estavam com medo. Os apóstolos viram tudo o que fizeram com Jesus. Aí eles pensaram: meu Deus, se fizeram isso com o nosso mestre, que fazia tantos milagres e prodígios, o que irão fazer conosco? Então, para eles, estar lá no Monte das Oliveiras era algo cômodo, era um lugar tranquilo, onde eles não estavam sendo perseguidos. Mas Jesus falou: volta para Jerusalém e perseverem lá, permaneçam lá até que a promessa se cumpra. Amados, descer para Jerusalém significava os sofrimentos. Descer para Jerusalém significava provação, significava muitas e muitas coisas, porque essa obediência para eles custou até mesmo a própria vida, derramamento de sangue, o martírio. Se nós formos ver, na vida dos apóstolos, somente São João não sofreu o martírio, mas a maioria deles sofreram martírio. Não em Jerusalém, mas em tantos outros lugares, quanto diz a palavra. Então, eles estavam ali de boa no monte, mas ao ouvirem essa palavra de Jesus, essa palavra de ordem, eles não permaneceram na vida fácil. Eles deram um passo. Eles foram obedientes e voltaram para voltaram para Jerusalém, onde Jesus foi morto, onde Jesus foi perseguido, onde Jesus sofreu atrozmente. Então, ali, com muita dor no coração, mas confiando na palavra do Mestre, que a promessa se cumpriria, eles põem-se a caminho. E aí nós vemos um paradoxo aí, que para subir na sala de cima é preciso descer. Como disse, lá no monte estava tranquilo para eles, mas era necessário descer para a provação. Quantas vezes nós estamos no retiro, quantas vezes nós estamos lá num momento forte de oração e a gente quer dizer que nem Pedro: Senhor, está muito bom estar aqui. Porque parece, quando está no retiro, as dificuldades parece que somem, parece que lá em casa está um mar de rosas, não é verdade? A gente fica tão impregnado da presença de Deus que a gente acha que é o melhor lugar. Mas era necessário descer. E quantas vezes nós fugimos de descer, porque descer nos depara conosco mesmo. Porque descer significa encontrar as provações, encontrar as dificuldades. E se não tivermos essa disposição interior de descer lá no nosso íntimo, de aniquilar a nós mesmos, a renunciar à nossa vontade, nós não seremos aptos para subir para o andar de cima. Nós precisamos, amado irmão, amada irmã, a ter a coragem de obedecer à voz de Deus, a levar aquilo que experimentamos lá em cima, para que o nosso interior, lá embaixo, possa ser edificado nele. A nossa família seja edificada nele. Para
que nós sejamos edificados nele. Então é muito importante isso. E Nossa Senhora, ela nos ensina a sermos obedientes. Ela nos ensina a sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Ela nos ensina a fazer tudo o que Ele disser. Então, para estarmos na sala de cima, nós precisamos ser obedientes. Para estarmos na sala de cima, é necessário também nós vivermos em comunhão fraterna. Nossa Senhora nos ensina o que é viver em comunidade. Ela, sendo a mãe de Cristo, ela poderia viver sozinha. Ela mesma se bastava, mas não. Ela estava onde? No meio dos apóstolos. Ela estava ali no meio daqueles que o filho dela havia escolhido. Então, se existe um lugar privilegiado aonde a graça e nós podemos ver a presença de Deus agindo, é no meio da comunidade. Deus não nos criou para sermos sozinhos, amado irmão, amada irmã. Deus nos criou para vivermos em comunidade. E Nossa Senhora nos ensina, porque ela está no meio. Ela estava como aquela que estava para servir num casamento. Ela estava no meio dos apóstolos para dar força, como essa presença, como o rosto de Cristo para eles. Ela ali estava. Então é muito importante que nós também desejemos viver essa comunhão fraterna, que é no meio da comunidade, aonde a graça de Deus acontece. Vejam, Deus poderia começar o derramamento do Espírito Santo de forma isolada, mas como foi que aconteceu Pentecostes? Quando eles estavam reunidos em oração, juntamente com a Virgem Maria, a sua mãe. Vejam, o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo, ele nos quer comunidade. Ele forma o corpo de Cristo. E é tão importante vermos isso, por isso que eu fiz questão de ler esse trecho todo, porque ali ele fala o nome dos apóstolos. Ouviram? Ele fala Pedro, João, Tiago, André, Filipe. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você também faz parte dessa comunidade. Você também faz parte dessa comunidade onde Maria está. Hoje nós somos mais que 11. Nós somos mais que 12, mais que 14. E da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado lá no meio dos apóstolos, com a Virgem Maria e aquelas mulheres, da mesma forma, ele também é derramado aqui e nos faz viver em comunidade. É maravilhoso ver isso, como Maria perseveravam com eles em comunidade. Ela poderia muito bem ficar sozinha, porque ela era mãe, ela já era mãe de, olha, filha amada de Deus, a quem Deus olhou com predileção e escolheu para ser mãe do filho dela. Ela literalmente tinha um rei na barriga. Então ela era mãe de Deus e ela era a esposa amada do Espírito Santo. Vocês acham que ela precisava receber o Espírito Santo em Pentecostes? Ela já não era cheia do Espírito Santo? Mas ela se fez presente com aqueles que ainda não tinham recebido, porque ela era portadora também desse Espírito Santo. Veja como é importante vivermos em comunidade e trazermos sempre a Virgem Maria para o nosso meio. Nós vivemos em comunidade eclesial e como igreja, mas também nós vivemos, quem tem uma casa aí? Quem mora sozinho? 2 pessoas, mas vamos dizer que 99% daqui mora com mais alguém, não é verdade? Então fala o nome de quem você mora. Amém. E é essa aí a comunidade aonde Nossa Senhora tem que estar presente também. E é nessa comunidade aonde Pentecostes deve acontecer diariamente.
E você deve ser esse que convida Nossa Senhora. Pode ser que lá na comunidade da sua casa, nem todos estão aqui na igreja. Pode ser que lá na comunidade onde você mora, na sua casa, muitos não querem nem ouvir falar de Deus. Mas você é essa porta-voz, esse porta-voz de Deus para levar Maria para o centro dessa comunidade, de forma silenciosa como ela sempre esteve. Pode ter certeza que Maria não vai chegar fazendo algazarra, não, de forma silenciosa. Se você coloca Maria na sua casa, saiba, amado irmão, amada irmã, Pentecostes há de acontecer. Convide Maria para a sua comunidade doméstica e você vai ver a graça de Deus acontecer na sua vida. E o terceiro ponto é a oração. É a oração. Todos eles perseveravam em oração. Santo Agostinho dizia que se a oração enfraquece, a fé morre. E isso é fato, porque a oração é o alimento para a alma. E um corpo sem alma é um corpo... É o quê? Muito bem, parabéns. Um corpo sem alma é um corpo morto. Então, a oração é o alimento para a alma. Então, se a gente não nutrir a nossa alma, se nós não tivermos uma experiência profunda do amor de Deus, se nós não tivermos uma intimidade com Deus, a nossa alma está morta. E nós não podemos viver como mortos-vivos, como nós vemos aí nas ruas. Quantos mortos-vivos por aí? Só vivem o esqueleto, mas já estão mortos por dentro. E muitas vezes dentro da nossa própria igreja, nós encontramos pessoas que estão mortas interiormente, porque não rezam. É necessário ter esse laço de amor com Deus. A oração nada mais é do que o diálogo com aquele que nos ama. A oração é voltar para aquele que nos olha. E quantas vezes a gente pensa que só vir à missa é suficiente? Claro que a missa é o sublime banquete, a oração das orações. Mas é necessário que eu na minha casa também busque ter essa experiência de oração, de desejar lá na minha casa permanecer no altar de cima, no andar de cima. Eu preciso ter essa intimidade com Deus. Não é verdade que a gente só conhece, a gente só pode amar uma pessoa quando a gente conhece ela, não é verdade? Eu não posso dizer que eu amo ela. Qual é o seu nome? Cris? Eu não posso dizer que eu amo a Cris, porque é a primeira vez que eu amo a Cris, ou que eu vejo a Cris. Vou te amar, Cris, porque eu já rezava por você mesmo sem conhecer, porque eu estava sempre diante do Santíssimo rezando por cada um que estaria participando aqui, porque eu falava assim: Senhor, que aqueles meus irmãos tenham essa experiência contigo, que aqueles meus irmãos que ali estiverem desejem estar no andar de cima. E eu dizia: Senhor, que eu possa olhar para eles, não com meu mero olhar, fraco e limitado, mas que eu possa olhar para eles como que tu olharia para eles. E que o Senhor possa amar esses meus irmãos, para que eles possam se despertar cada vez mais para estar contigo. Mas, Cris, eu não posso dizer que eu te amo demais, porque eu não conheço. Não conheço a sua história, não sei como você vive. Mas a partir do momento que eu começo a conversar com a Cris, conhecer a Cris, saber da sua história, saber daquilo que ela gosta, que ela não gosta, a gente vai criando laços. E daí sim, depois de uma caminhada que eu vou conhecendo, eu vou dizer: Cris, eu te amo. Mas não é da noite para o dia que a gente diz para alguém: eu amo você. Não é verdade? Eu preciso conhecer.
E da mesma forma, muitas vezes a gente diz que ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus, só que nós não conhecemos a Deus. Nós não tivemos uma verdadeira experiência do amor de Deus. Nós só falamos. E é importante isso, amado irmão, amada irmã, nos perguntar: eu verdadeiramente amo a Deus? Devemos fazer um bom exame de consciência, pega os 10 mandamentos, começa a meditar nos 10 mandamentos e ali nós vamos ver se realmente amamos a Deus. Mas também, se eu não tiro um tempo para conhecer a Cris, para conversar com ela, eu vou continuar só vendo ela e só superficialmente. Eu preciso tirar um tempo para conhecer a Deus. Eu preciso tirar um tempo para estar com o amado da minha alma, que tantas vezes a gente fala, né? Palavras bonitas, mas e a realidade? Será que é mesmo? Eu preciso tirar um tempo para estar em intimidade com Deus. E a oração nada mais é do que um trato de amizade. Não usar máscaras não, é chegar diante de Deus e falar: nossa Deus, eu estou assim, 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 olha, hoje foi difícil, hoje eu quis pegar no cabelo do meu patrão, queria dar um murro. Nós precisamos ser sinceros com Deus, nós precisamos mostrar a nossa realidade. Eu não posso aparecer, o mundo desmoronando e eu, ai Deus, que bom, eu estou tão feliz. Obrigada. É claro que eu agradeço, louvo a Deus em todas as situações, mas eu não posso ser falsa. Eu não estou bem. E Ele me conhece, Ele sabe que eu não estou, por que eu vou mentir? Então eu preciso ter essa oração em Deus. Eu preciso estar com o coração firmado em Deus, se eu quero verdadeiramente permanecer no andar de cima. Então, amada irmã, notem, os apóstolos só não rezaram, mas eles perseveraram em oração até o cumprimento da palavra. Então, muitas vezes a gente sabe o quanto é difícil a gente perseverar em algo, não é? Na maioria das vezes a gente começa com tanto ânimo, mas no meio do caminho o que acontece? A gente desânima. Quantas vezes você falou que eu vou começar a fazer exercício físico? Eita, agora, 2024 é o ano. Quantas vezes, eu vou levantar cedo porque eu vou começar a rezar o rosário com o Frei Gilson a quaresma inteira. Eu vou levantar cedo que eu vou fazer minha oração. Ótimo. Eu vou começar minha dieta. Ótimo. São muitos planos bons. Nós até começamos com todo entusiasmo, mas no meio do caminho o que a gente faz? Desfalece, abandona, porque muitas vezes é mais fácil. Hoje está tão friozinho, acordar 3:30 da manhã para rezar o rosário, não dá não. Não, hoje eu estou tão cansada, trabalhei o dia inteiro, eu vou lá na academia. Estou com tanta vontade de comer uma coisinha gostosa, eu como na segunda, é só hoje, na terça, na quarta, na quinta. É muito fácil a gente desistir dos nossos propósitos. Mas aqui a palavra de Deus disse que eles perseveravam. Então é necessário nós mantermos a perseverança. É fácil rezar? Não. Todo dia, irmã, você tem vontade de rezar? Não. Eu sou gente como vocês. Muitas vezes a gente não tem vontade de rezar. Muitas vezes a gente não quer levantar de uma cama. Muitas vezes a gente não quer sair do nosso comodismo. Mas eu preciso perseverar. Eu sei por quem eu estou levantando na cama. Eu sei por quem eu estou colocando os meus joelhos todos os dias no chão e rezando. Eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. E a partir do momento que nós reconhecemos e desejamos, essa força vai nos fazer permanecermos. E só permanecendo, a promessa aconteceu. Então, amado irmão, amada irmã, que nós possamos pedir a intercessão da Virgem Maria para nós permanecermos na presença de Deus.
para que nós possamos, junto com ela, subirmos para o andar de cima. Então lembre, amado irmão, amada irmã, quando você estiver cansado, quando você já não tiver mais forças para lutar, quando o seu coração já quer abandonar tudo, quando você não quer nem mais rezar, ai, rezar para quê? Não quero mais nada. Lembre-se que nós temos um grande exemplo no meio de nós. Um exemplo não para ser adorado, mas para ser imitado. Maria, de forma silenciosa, perseverou juntamente com aqueles apóstolos. Maria nem precisava, mas ela quis estar no meio deles. Então lembre que quando você estiver capenga, você tem um modelo. Você tem uma mãe, você tem uma mestra que te ensina a vida interior, que te ensina a trilhar no caminho da obediência, que te ensina a viver em comunidade, que te ensina a amar aqueles que são mais difíceis. Aquele que lhe ensinou todos os apóstolos a serem firmes nas virtudes. Então pense o que é mais difícil para você. Nossa Senhora pode te ajudar. Então, que nós, a exemplo dos apóstolos, a exemplo daquela igreja primitiva, ali nasceu a igreja em Pentecostes, que ela, a mãe da igreja, possa nos ajudar a trilharmos este caminho e a desejarmos estar sempre no andar de cima, a reconhecermos que nós não somos cidadãos dessa terra. Tudo vai passar, Santa Teresa diz. Tudo nessa vida passa. Pode ter certeza. Quem está do seu lado aí, vai passar. Seu pai passa, sua mãe passa, seu esposo passa, sua esposa passa, o seu filho passa, seu carro passa, sua roupa passa, sua casa passa, tudo passa. Seu trabalho passa, seu estudo passa, tudo passa e tudo vai passar, porque somente Deus não passa. Então aí a gente compreende aquilo que a palavra de Deus vai: o que adianta um homem vir ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? O que adianta nós termos tudo, mas não temos o principal, que é Deus? O que adianta a gente morrer por as coisas para adquirir os bens que nós não vamos levar? Mas aquilo que eu buscar já nessa terra, a viver com Deus, isso sim será eterno. Isso sim será eterno, porque nós viemos de Deus, devemos aqui permanecer com Ele para voltarmos para Ele. Agora, a partir do momento que eu não busco estar com Deus aqui na terra, se eu não rezo, Deus nem vai reconhecer a minha voz. Quando eu rezo, eu falo assim: oi Deus, os olhos dele já se abrem. Peraí, a minha amada está falando comigo, a minha filha querida está falando comigo. Então, a partir do momento que nós rezamos, que nós temos esse diálogo com Deus, essa amizade com Ele, Ele reconhece a nossa voz. E daí, quando chegarmos lá no céu, quando a gente falar assim, Pai, Ele já vai saber quem é, porque a sua voz é inconfundível. Ele já tem intimidade com essa voz. Não é verdade? Quem é mãe aqui ou pai sabe. Pode estar uma multidão de crianças. Se a sua filha falar pai, você já vai saber quem é, não vai? Mãe vai saber quem é. Por quê? Você conhece, você ama, você tem intimidade. E da mesma forma é assim com Deus. Triste será se quando estivermos no céu e Ele dizer: não vos conheço. E não reconheça essa voz. Pensa na dor. Eu nasci para o céu. Saber que quando eu chegar lá, Deus me falar que não me conhece. Gente, essa é a maior dor do meu coração. Não, o meu lugar é o céu e o Senhor já preparou, Pai. Eu estou aqui. Então que nós possamos aqui, já nessa terra, buscarmos estar no andar de cima já. Buscarmos estar na intimidade com Deus, porque é só isso que vai permanecer. É só isso. Eu vim lá de São Paulo só para dizer isso para você, amado irmão.
tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas só Deus vai permanecer. No final, só restará Ele. E aí você pode escolher viver com Ele eternamente, ou já aqui na terra o abandoná-lo. E não se esqueça. Ai, irmã, mas eu não sou perfeito. E quem é? Eu também não sou. São João Paulo II diz que o santo é um pecador que não desiste. Então, se até o último momento nós pelejarmos, formos perseverantes, aí sim nós vamos conseguir a meta. Não vai ser de uma hora para outra. Deus não quer saber se nós ganhamos a luta. Deus quer saber se nós colocamos a mão nas armas e lutamos. Porque Ele vê o nosso esforço. Deus vê o nosso esforço. Deus vê que você tentou. Deus vê o que você procurou ser perseverante. Você procurou estar com Ele, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à prova. Você procurou Ele. E essa é a certeza de que um pai que ama jamais abandonará o seu filho. Então eu convido você, amado irmão, amada irmã, que nessa noite nós também possamos estar perseverantes, unânimes, em oração, juntamente com a Virgem Maria. Ela que é exemplo para nós de docilidade e de amor. Ela que foi a primeira adoradora. Amanhã estaremos celebrando Corpus Christi. A maior prova de amor amanhã iremos celebrar. Um Deus que nos amou à loucura, que além de morrer numa cruz, se deu a nós como alimento. Só quero que você lembre uma coisa para encerrar. Amanhã, quando você receber Jesus na Eucaristia, lembre, você não está recebendo qualquer coisa, você está recebendo um Deus que te ama.